Oi, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar que a Valtimum está organizando junto com a Weide Müller. Muito obrigada por vocês partilharem um pouquinho da vossa tarde com a gente, tá? Esse webinar é sobre conectividade industrial e conosco para falar sobre essa temática o Flávio Herrera da Weide Müller. Antes de eu passar a palavra para o Flávio, e como sempre faço, já estava com saudades, tá, gente? Há muito tempo que a gente não fazia um webinar e eu vou recordar então como é que a plataforma funciona, até para aquele pessoal que está com a gente pela primeira vez, tá? Aí, gente, vocês estão vendo que para interagir conosco basta escreverem aí no chat. Em todo o tempo esse chat vai estar aberto, então durante toda a sessão vocês vão poder interagir, vão poder falar conosco, colocar todas as perguntas durante a sessão. No final elas serão respondidas pelo Flávio, tá bom? A gente vai cadastrar aqui cada uma delas para não ficar nenhuma por responder, mas se houver alguma situação mais complexa, o Flávio responde posteriormente a cada um de vocês, sem problema, tá bom? No final também, a gente vai colocar aí do lado direito, mentira, do lado esquerdo, a apresentação que o Flávio está fazendo, para vocês poderem baixar os arquivos e também vamos colocar o certificado sem a indicação do nome, tá bom? Então, para aquele pessoal que quiser o certificado com o nome, eu vou deixar aí o meu e-mail, embora vocês já saibam qual é, para vocês me dizerem qual é o nome que vocês querem no certificado, e aí, entre hoje e até o final da semana, eu vou passar para vocês, tá bom? A outra coisa que eu queria dizer é que a gente sempre faz uma pesquisa de satisfação para saber como é que a coisa correu para vocês. Então, durante a sessão de perguntas e respostas e enquanto vocês baixam os arquivos, eu também vou colocar isso aqui para vocês, tá bom? E eu agradecia muito que todos vocês respondessem. Uma outra coisa, em relação a essa sessão, nós vamos ter aqui um conjunto de vídeos. Eu não sei se alguns de vocês estarão visualizando essa sessão no vosso local de trabalho. Pode acontecer que o canal do YouTube, que é de onde a gente tira esses vídeos, esteja bloqueado no vosso local de trabalho. Aí, se isso acontecer, gente, vocês vão ver a tela branca ou preta ou não vão ver nada, vão ter a sensação de que a sessão parou, tá bom? Vão continuar ouvindo eventualmente algum som, mas isso pode acontecer. Então, não pensem que parou, são 1 minuto ou 2 enquanto corre o vídeo e aí a gente volta, tá bom? Em todo caso, eu vou deixar sempre os links dos vídeos para vocês aqui no chat e aí vocês podem visualizar posteriormente, tá bom? A outra coisa, eu estou visualizando aqui algumas pessoas que estão com conectividade de recurso aqui, tá? Isso significa que a vossa banda larga não está muito boa, então, também podem experimentar algumas situações de quebra de som durante a sessão, tá bom? Se isso acontecer, aquilo que eu aconselho sempre é duas coisas. Uma, ou desliga a sessão e volta a ligar, porque pode dar uma desbloqueada no sistema, ou então carrega aí no botão de áudio e escolhe a opção de ouvir via telefone. Isso aligeira a banda larga, vocês vão passar a ter o som correto, sem problema, e não tem qualquer custo para vocês, tá bom? Então, da minha parte e apresentando a plataforma, etc., é tudo. Eu vou apresentar agora o Flávio, nosso palestrante de hoje. O Flávio, ele é engenheiro elétrico com especialidade em eletrônica e pós-graduado em administração pela FGV. Ele tem mais de 15 anos de experiência em projetos e produtos de conectividade elétrica, sendo responsável pelo Departamento de Produto e Desenvolvimento, Suporte Técnico e Service Brasil, onde são dadas soluções aos clientes do Brasil e Latam. Então, eu vou desejar a todos uma ótima sessão, tá? E passar a palavra para o Flávio. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos aí.
Para falar de conectividade industrial é uma coisa bem ampla, né? A gente que está na Vai Miller há um bom tempo aí, a gente consegue atuar em quase todas as áreas aí da conectividade, né? Desde lá de baixo, do sensor lá, até lá em cima na nuvem, né? Hoje eu vou focar bastante na parte um pouco mais embaixo, até porque a gente vai ter outras apresentações nas próximas semanas de pessoas que vão falar mais de automação, ou vão falar de energia. E para começar essa brincadeira, eu queria começar com um videozinho já da nossa empresa em Hanover, que mostra bem um pouco disso que é conectividade ali na nossa exposição na Alemanha. Ana, se você quiser que eu colocar, pode colocar o primeiro vídeo, por favor. Perfeito. Aí vai ver um pouquinho do que é a Weid Miller, né, na feira de Hanover. Geralmente a gente apresenta uma solução completa. E quando a gente fala de conectividade industrial, desde do sensor até a nuvem, o que está dentro do painel, o que está fora do painel, e o que tem de apoio para o projeto também, tá? Eu vou falar um pouquinho da nossa empresa, né? Vou contar um pouquinho da história dela, antes de começar a falar dos produtos e da conectividade industrial, né? A Weidmiller é uma empresa independente, familiar, com mais de 160 anos, tá? Começa a história dela com conectividade, não industrial, mas começa fazendo botão de camisa. Então, e aí com esse know-how de injeção, começa a ter ideias e faz o conector de passagem, né, com plástico e metal. E aí começa toda a história de ter produtos, mais de 30 mil produtos para todo o painel elétrico, tá? Essa é uma empresa familiar que a família tem um contrato que não vai vender a empresa tão cedo, então ela reinveste muito do que ela fatura em inovação, então isso é muito importante, tá? Depois a gente tem nosso board, eu gosto sempre de mostrar essa foto aqui, porque mostra o quanto a gente quer ser internacional, né? A gente tem uma primeira pessoa aqui, que é o José Carlos Alvarez, no board da empresa, que não é alemão, ele é um espanhol, de Barcelona. Ele desenvolveu, junto com o nosso diretor, que é um português, todo o mercado da Weissbier no sul da Europa, né? Espanha, Portugal e outros lugares. Então, são três diretores bem focados hoje em inovação, em automação, em indústria 4.0, e cada vez mais está na frente aí no desenvolvimento de produtos para conectividade, tá? Um pouco dos nossos lugares que a gente atua, né? Então, a gente tem a nossa história começando em 1850, depois em 2003 aqui a gente inaugura a academia da Weidmiller, então a gente tem um centro de treinamento hoje na Alemanha para treinar clientes, pessoas internas, eu já estive lá, é um lugar bem legal. Isso vai passando, em 2011 a gente faz academia na China, tá? Acontece a compra da Weidmiller na Conexel no Brasil. Então a nossa história no Brasil começa em 1975 com a Conexel, dois donos nacionais e um dono alemão, que é a Weidmiller. Em 2011 ela adquire toda essa parte dos nacionais, ela vira uma empresa alemã no Brasil, tá? E assim vai até 2017, aqui a gente adquirir uma unidade da Box, Rexroth, de monitoring, que é uma empresa que faz software. Então a gente está cada vez mais atuando com
produtos de software para 4.0. Nesse caso dessa empresa, ela é especializada em fazer softwares para gerenciamento de usinas eólicas, né, de geradores eólicos. E a gente começa a usar esses braços para fazer outros softwares também na parte industrial. E também nesse mesmo ano de 2017 a gente adquire a Rockwell Estados Unidos. Então a gente tinha uma parceria nos Estados Unidos com a Rockwell e hoje a gente atua diretamente com o Vadmiller América e aqui no Brasil a gente até responde para os Estados Unidos também, tá? Perfeito. Aqui um pouco do que a gente tem no mundo, tá? Então aqui em São Paulo, em Diadema, da onde eu estou falando aqui, a gente tem uma fábrica e um centro de desenvolvimento para conectividade industrial. Eu vou passar um pouquinho por isso hoje na minha apresentação, tá? Até para mostrar nossas capacidades, o que vocês podem aproveitar da gente também como desenvolvimento. A gente vai ter desenvolvimento também na Austrália, em Barcelona, por exemplo, é o nosso centro de desenvolvimento para renováveis. Hoje a gente atua muito forte na área de fotovoltaico. A gente tem a primeira fábrica em Barcelona e depois a segunda fábrica aqui no Brasil, homologada pela Alemanha, que é essa fábrica que eu estou falando aqui em Diadema. E alguns outros centros de desenvolvimento no mundo, China, Alemanha, e centros de produção nos Estados Unidos e em outros lugares também, tá? Bom, nossa fábrica no Brasil, tá? Fundada em 1975, como eu já disse, com a cooperação com a Vadmiller de 2 sócios brasileiros, né? Depois, em 2011, a gente adquire todos os direitos aqui no Brasil e vira uma empresa alemã. Muda de planta, a gente ficava em São Bernardo do Campo e a gente veio para essa planta de Diadema, uma planta moderna, bem integrada, onde a gente fabrica bornes, produtos eletrônicos, como os supervisores de tensão, acopladores a relé, acopladores analógicos, equipamentos fotovoltaicos, que é o nosso principal produto da planta aqui hoje são equipamentos fotovoltaicos, principalmente as string box, né, que fazem a ligação do painel solar com o inversor, né, que fazem a proteção, o monitoramento e chaveamento dessas strings. Soluções customizadas das mais diversas, então a gente faz cabos, interfaces, réguas de borne, que eu vou falar um pouco aqui hoje. O que vocês pensarem em parceiro para a solução, a gente consegue hoje, com a nossa gama de produtos enorme aí que a gente tem na Alemanha, para quase todo o painel, fazer soluções aqui no Brasil também, tá? Então sempre lembra da gente como um parceiro em solução, tá bom? Colaboradores, a gente está em média 100 funcionários, né? Divididos em produção, vendas e marketing, administração e R&D, tá? Uma fábrica de 5.500 metros quadrados. Perfeito. Hoje no mundo, a gente aqui está um pouquinho desatualizado, a gente está com 4.700 em 2017, a gente está chegando em 2019 com 4.900, tá? Então é uma maior fase de crescimento nosso aí, crescendo em número de funcionários e crescimento também em faturamento. A maioria está na Europa Central e Alemanha, mas a gente tem funcionários no mundo inteiro espalhados em todas as nossas fábricas, centros de desenvolvimento e outros. Tá? Nossos valores, né? Então a gente tem um PDCA aí para quem gosta de ISO 9000, né? Então que segue aqui sempre essa rodinha aqui. Então a gente sempre pensa nos clientes, na inovação, principalmente aqui na inovação, né? Que a gente está sempre inovando. Depois nos funcionários e nos produtos e processos de alta qualidade. Para quem conhece o nome Vadmiller vai entender que qualidade é o que a gente mais preza, né? Com isso a gente consegue um resultado de crescimento, de reconhecimento no mercado aí como uma empresa de tecnologia e de qualidade, tá? Como eu disse, a gente está sempre inovando, né? A gente começa em 48 lá com o nosso saque lá KRG, que era aquele plástico duro ainda que caía no chão e quebrava, né? Depois a gente vem para 2010 com o nosso conector PRV, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que você pode ter até 16 conexões no mesmo conector, tá bom? Depois, em 2013, a gente lança a nossa remota, voltando aí para o mercado de eletrônica que a gente tinha saído há uns 10 anos atrás, e aí hoje é um foco principal nosso, é desenvolver produtos eletrônicos para automação, para comunicação, para a indústria 4.0, tá? Então, todo ano a gente está lançando novos cartões, novas remotas com comunicação e acabamos de lançar nosso CLP também, o CLP para IoT. Então, a gente está sempre lançando produtos novos nessa área, tá bom? Em 2016, a gente lança nosso supervisor de carga, que é o MaxGuard, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também, modular, tá? Ele acaba sendo um fusível eletrônico mais com distribuição de tensão, que é bem interessante, bem legal. E assim vai, aqui a gente já está lançando
Esse MaxGuard com cabeça de rede para comunicação. Estamos lançando nossa fonte que eu vou falar no final com comunicação 4.0 e assim por diante, tá? Então sempre inovando, sempre lançando novos produtos, ok? Nossos valores, tá? Então a gente sempre pensa em ter áreas produtivas modernas e sustentáveis. A gente acabou de inaugurar nosso prédio na Alemanha, que é um Sales Customer Center. Então, para treinamento dos nossos vendedores, dos clientes também, todo conforme tem que ser a parte de economia de CO2 e tudo mais. E a gente tem no mundo mais de 63 milhões de painéis fotovoltaicos monitorados pelos pelas nossas soluções, né, pelas nossas String Box e pelo nosso produto que chama Transclinic. É um assunto que o Wagner vai falar daqui a algumas semanas, vai até fazer um treinamento modular com vocês em três módulos aí, bem interessante que vocês vão ter daqui a algum tempo, né, acho que um mês, alguma coisa assim. Ok? Bom, nossos resultados, a gente tem mais de 30 mil produtos à venda, tá? Então, tudo que você pensar em conectividade industrial para dentro do painel, IP20, para fora do painel, até IP69K, e de apoio a toda essa montagem desse painel, no planejamento, software, na parte de montagem, a gente vai ter produto para isso, tá? Para vocês terem uma ideia desses 30 mil produtos que a gente tem 7 mil produtos em estoque aqui no Brasil, tá? Então, a gente sempre mantém produtos para ter a pronta entrega para vocês aqui no Brasil, tá bom? Geralmente a gente lança mais de 40 produtos inovadores por ano, então sempre inovando, como eu já disse. E geralmente 20% das nossas vendas são geradas por produtos que foram lançados há 5 anos ou menos. Então sempre por novas soluções aí, movimentando o mercado e fazendo a empresa crescer como uma empresa inovadora, tá bom? Os nossos clientes, tá? Os nossos mercados, então a gente atua em quase todos eles, como vocês podem ver aqui, né? Hoje, por exemplo, no Brasil, os nossos principais mercados é elevador, a parte de máquinas e ferramentas aqui, né? A gente atua também em parceria com empresas automotivas, um parceiro grande nosso hoje é a Kuka no Brasil e outras empresas. Energia eólica, energia fotovoltaica, que é um mercado muito forte para a gente hoje, tá? Na parte de string box e parcerias mesmo de projetos. Processos, trem, a parte de transportes. Por exemplo, a conexão Puxin que eu vou mostrar, ela é bem focada para transportes, para áreas de vibração mesmo, para aguentar esse tipo de vibração. Fabricantes de dispositivos, a gente vai ter uma gama completa de conectores para PCI, tá bom? Então, assim, sempre pensar, se você tem dispositivos, se você fabrica produtos eletrônicos, a gente tem também produtos para te ajudar nesse desenvolvimento, não é o foco hoje da apresentação, mas a gente também tem. E a gente começa a atuar também na infraestrutura predial, tá? Então, o mercado que a gente não atuava, a gente começa a ter produtos para esse mercado também. A gente nunca vai atuar na infraestrutura de uma casa, por exemplo, mas grandes escritórios, indústrias, setor público, a gente vai ter produto também, tá bom? Bom, aqui já a gente começa a ver um pouquinho do que é conectividade industrial, né? Aqui tem bem resumido aquele portfólio de 30 mil produtos que eu acabei de falar lá atrás, né? Então, o que você está vendo no quadradinho aqui, ó, né, dentro desse quadrado aqui, ele é IP20, produtos para dentro do painel, tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui dentro desse quadrado? A gente vai ter fontes chaveadas, da mais simples até a mais parruda para processos, supressores de surto, dos mais variados possíveis. A gente vai ter supressor aqui na parte de potência, supressor aqui na parte de sinal, supressores para fora aqui também, em caixas IP68, Field Power. Depois a parte de conexão é onde eu vou focar hoje, tá? Eu vou focar bem aqui nessa parte de conexão aqui, que é uma parte mais simples, mas quando se fala de conectividade industrial é muito importante e você tem vários tipos de formas de se fazer um negócio aí, né? Depois temos interfaces também. Aqui essa fábrica do Brasil a gente tem bastante interface que a gente faz para parceiros, como o Yokogawa, por exemplo. Então a gente desenvolve essa interface aqui. Acopladores analógicos, acopladores a relé, acopladores óticos. Aqui a parte de conectores para PCI, tá? Switches das mais diversas, tá? Gerenciáveis ou não gerenciáveis. Hoje a gente é bem competitivo em switches, por exemplo. A gente tem um produto high level, aí, que compete com os grandes players do mercado e com um preço bem competitivo. Lembra da gente quando você vai especificar uma suíte industrial, tá? E vários outros produtos aqui para dentro do painel.
Depois a gente vai para fora do painel, tá? Então a gente vai ter tudo que é para IP68 aqui, né? O nosso Field Power, hoje a gente tem uma caixa Field Power com fonte chaveada dentro, que a gente acabou de lançar, para quando você precisa levar a fonte até a sua máquina ali sem precisar do painel. Tomadas industriais, o portfólio completo de tomadas industriais também, inclusive nossa fonte com que fica para fora do painel também. Caixas e soluções de remotas IP68, tá? E uma infinidade de produtos para fora do painel também, né? E o que você tem de apoio aqui, né? Ferramentas, softwares para impressão, nossas impressoras, máquinas de decapar e crimpar, tudo que pode se apoiar na montagem do painel, nós temos produtos também. Então é um portfólio bem grande, tá? Que a Weidmiller tem. Bom, um pouquinho de qualidade, só para deixar claro aqui, essa fábrica no Brasil, ela é ISO 9000 2015. A gente tem até OSA 18000 no mundo inteiro, tá? Então a gente leva bem a sério a qualidade. Bom, falei um pouquinho da Weidmiller aqui no Brasil e no mundo, né? Vamos ao que interessa, né? Vamos falar de conectividade industrial, né? Então, conectividade para trilho até do parafuso até o puxim, tá? Então vamos lá, né? Vamos começar aqui por que usar conectores, né? Essa imagem aqui fala por si só, né? A gente tem hoje um diretor português aqui, que ele desenvolveu alguns negócios lá na Europa antes de vir para o Brasil. Ele costuma falar, né, que se usa fita isolante ainda, né? E na Europa, por exemplo, isso não existe mais, né? Conexão lá, isolante não existe. Aqui ainda até, às vezes, na indústria, dependendo do tamanho da indústria, o cara faz um ajuste técnico com fita isolante ainda, né? A gente não, a gente tem um conector de passagem aqui, que é um dos nossos principais produtos hoje, e é onde a gente tem a nossa maior tecnologia. E quando a gente vai para o conector de passagem, a gente tem algumas tecnologias de conexão, tá? Então a gente vai ter a conexão parafuso, né, que é uma tecnologia nossa de conexão, porque ela também pode trabalhar com vibração, tá? Quando você fecha, essa cadeirinha que você está vendo aí, ela abre um pouquinho, muda o passo do parafuso e trava a conexão. Para você abrir, você tem que colocar quase um torque pelo o dobro do que você fez no fechamento. Então, ela serve para trabalhar também com vibração, apesar de a gente sempre falar para usar a linha puxinho para vibração, né? Mas também dá. Depois vem a linha mola, que é uma linha já que você coloca o terminal, mas para isso você precisa de uma ferramenta para fazer a abertura da mola, coloca o terminal ou o fio e aí tira a ferramenta, tá? A vantagem da linha mola para parafuso é a rapidez de montagem. No Brasil a gente costuma falar que os salários são baixos, né, mas a mão de obra é bem cara, né? Então, quanto mais economia na montagem do painel, melhor, né? Depois a linha mola, a linha puxin, que já é uma linha que você faz a conexão direta sem ferramenta. Você vai precisar da ferramenta somente para abrir a conexão, tá? E a linha olhal. A linha olhal é uma linha utilizada hoje muito no Brasil ainda na área de energia, tá? As concessionárias, apesar de estarem começando a mudar aí a política e começar a enxergar a linha puxin como uma vantagem, a linha olhal ela é a que mais se utiliza aqui no Brasil ainda para o mercado de energia. Bom, eu queria começar a falar um pouco da Crimple Connect, que é um lançamento nosso, que é a nossa linha puxin, tá? Antes de começar a falar, eu queria que a Ana colocasse o segundo vídeo para mim aí, por favor.
Bom, pessoal, é isso aí. Quando a gente fala da Cleanpool Connect, a gente lança esse nome no mercado, o que a gente quer dizer para vocês, tá? A gente quer dizer que a gente tem hoje todo uma tecnologia para você utilizar na montagem do seu painel. Então a gente tem o planejamento, e para isso a gente disponibiliza um software gratuito na internet. Você pode baixar lá no nosso site, que é o Vadivir Configurator, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, para você fazer todo o seu desenho da sua régua de borne, do seu painel, e planejar o seu painel elétrico, tá? Com todos os nossos produtos. Depois a gente apoia você na instalação, porque a gente tem produtos inovadores para instalação, onde você vai ter redução de tempo de montagem, redução de espaço no painel e toda a tecnologia de última geração disponível para você, através das nossas conexões push-in e de outros conectores também. Porque quando a gente fala de Cleanpool Connect, eu estou falando desde a conexão parafuso da linha SAC nacional produzida aqui no Brasil, até a linha push-in para aplicação, que é o que a gente tem de mais evoluído no mercado aí. E para aplicação, por exemplo, só a gente tem no mercado, tá? Que eu vou mostrar mais para frente. E depois ajudar na operação também, né? Por quê? Porque todos os nossos conectores, nossa solução para conexão, ela é pensada também na operação. O que o cara vai precisar para fazer a manutenção daquela régua de borne? Então, ponto de teste. Como que ele vai ter a identificação daquela régua de borne no painel? Então, vários pontos de identificação, vertical, horizontal. Então, a gente tem todo esse ciclo aí, e é isso que a gente chama de Cleanpool Connect, tá? É ajudar você em todo o seu ciclo de produção do seu painel, tá? Elétrico. E aí a Cleanpool Connect ela começa desde o conector mais simples, que para a gente é o conector olhal, né? Que é as nossas linhas ST, a linha SAC-G e a linha WFF, que vai de 2,5 milímetros quadrados até 300 milímetros quadrados, até furos M16 e até 520 amperes, tá? Então a gente vai... Esse é um mercado que é bem, no Brasil, por exemplo, é bem o mercado de energia elétrica mesmo. As concessionárias adoram utilizar esse tipo de conector para os blocos de aferição, de corrente, tensão e tudo mais, tá? Depois da linha olhal, a gente vem com a nossa linha SAC parafuso. Essa aqui a gente costuma falar que é o nosso grande filho aqui, porque é a linha produzida aqui no Brasil, nessa fábrica aqui em Diadema, tá? Então, geralmente, quando você precisa de prazo, você precisa de uma rapidez, a gente consegue te atender com essa linha bem legal, porque a gente fabrica ela aqui, no Brasil, tá? É um produto fabricado no Brasil ainda. Nesse ponto, para réguas de borne, a gente vai ter desde 2,5 até 95 milímetros, tá? Os conectores terra ZK de 2,5 a 35. Se você precisar um pouquinho mais, a gente consegue ir com a linha WPE, que é uma outra linha que eu vou falar daqui a pouco, até 150 milímetros quadrados. Depois a gente tem os conectores porta-fusível, ASK1 e KDKS1. Aqui a gente vai ter conectores porta-fusíveis, por exemplo, com indicação de LED, LED baixo consumo, para conexão de uma ponte só, ou para conexão com duas pontes, tá? O KDKS ele é um conector com uma ponte superior, onde está o fusível, e uma ponte inferior, onde você pode fazer uma outra ligação. Todos eles temos modelos com LEDs de baixo consumo, que consomem 1 mA, e sem tensão reversa, né? Então, um trabalho bem legal no seu painel, tá? Depois temos os conectores duplos DK4 e os conectores triplos DLD. Esses tipos de conectores a gente utiliza para montagem eletrônica. Então, quando você precisar de um conectorzinho com uma eletrônica interna, um varistor, ou um filtro RC, ou até um resistorzinho dentro, lembra da gente porque a gente faz isso para você aqui dentro, nessa fábrica, tá? Então a gente consegue rapidamente te fornecer um produto engenheirado dentro desse conectorzinho DK4, que são duas pontes também, tá? 4 pontos de conexão. E depois o DK4D, que é esse que, com eletrônicos que eu já falei também, tá? Então você pode comprar o DK4 vazio e montar a sua eletrônica, se você quiser, ou você compra o DK4D já com a eletrônica montada aqui. Eu recomendo bastante vocês fazerem isso com a gente, porque a gente é especialista nisso e pode fornecer para você rapidamente o produto com o circuitinho que você quer, tá? Para essa linha aqui, as pontes de jumper são pontes a parafuso, tá? Que são essas aqui, ó. As pontes Q. Então você consegue fazer os jumpers aqui no meio, tá? Da conexão, por aqui. E a parafuso. E aí tem alguns outros acessórios, como plugs para encaixe e medição. Alguns acessórios de visualização também, de atenção para choque elétrico.
pontes separadoras. É uma linha completa fabricada no Brasil, está disponível para vocês. E a parafuso. Depois, dando seguimento à nossa linha parafuso, a gente vai ter a linha W, que é uma linha um pouquinho mais nova, fabricada na Alemanha. Aqui você já tem quase a mesma coisa que lá na linha SAC, mais conectores até 240 milímetros quadrados, tá? Depois a linha WP até 150 milímetros para aterramento. Linha WSI, por exemplo, para fusível, e ela é um conector que ele é seccionável também, tá bom? Linha WDK, que é um conector duplo, para aplicações onde você precisa de mais conexão. E os seccionáveis WTR e WTL. Aqui você já vê que a gente vai ter a ponte tanto WQV, como a gente vai ter lá na linha SAC, que é uma ponte parafusada, como a gente também já tem a ponte ZQV, tá? Que é uma ponte que você coloca e aperta, ela já está conectada. E aqui você pode retirar os pontos que você não vai conectar. Por exemplo, aqui esse ponto aqui ele retirou porque ele não vai conectar. Então você só conecta os pontos que você necessita para fazer o seu jumper, tá? Aplicação para essas duas linhas a parafuso, geralmente todas possíveis no painel elétrico. O que você precisar de conexão, distribuição de tensão, na conectividade industrial, você consegue utilizar essas linhas para aplicação. Quando você compara essa linha com a linha SAC que está aqui, aqui você já vai ter bem mais acessórios, tá? Então você já tem as pontes com cores diferentes aqui, por exemplo, essa aqui é uma ponte de neutro. Você já tem mais acessórios como o nosso Sirra, que é para porta fusível aqui, que você coloca ele e retira. Fusíveis, a parte de plug também e pontos de teste a mais, tá? Então é uma linha um pouquinho mais completa que a linha SAC. As duas linhas são muito boas, tá bom? Sem problema nenhum. Dentro da linha W, a gente vai ter a linha WMF, tá? São modelos com conectores plugáveis. Então, se você olhar aqui, ó, esse é um conector plugável geralmente utilizado em produtos para PCI. Qual a grande vantagem quando a gente fala de conectividade industrial para esse tipo de conexão? É você já montar o seu cabo aqui, né, nesse conector, então você monta o seu cabo aqui, e aí você vem com o cabo pronto e faz a ligação direta na sua régua de Borne. Então você não precisa ficar ligando depois os fios lá dentro, o cabo já vem e é plugável, tá bom? Então é bem interessante quando você precisa dar velocidade à sua montagem do painel. Você faz a montagem do cabo com o conector plugável, só vem com esse cabo e faz a montagem da sua régua que já está no painel, tá? Bem interessante também. Depois a linha Z ela é bem parecida com a linha W, só que ela é mola, né? A linha mola ela é um pouco diferente da push-in, porque você ainda precisa da ferramenta para pressionar esse cara, essa mola, né? Esse mecanismo para colocar o fio. E depois você tem que tirar a ferramenta. Então ainda você necessita de uma ferramenta para a montagem inicial do fio, diferente da linha push-in que você já não precisa mais. A nossa linha mola a gente vai até 35 milímetros, tá? A linha terra até 35 também. A gente vai ter conectores porta-fusíveis também, conectores duplos, que é o ZDK, e ZDK para aterramento, conectores triplos, que a gente consegue fazer alguma eletrônica dentro, que é o ZDLD, e o seccionável, tá? E aqui na linha mola, a gente só vai ter a ponte ZQV, tá? Que é uma ponte conectável sem precisar parafusar, tá bom? Então essa é a nossa linha mola. Aqui eu estou passando rapidamente por todas as linhas que a gente tem para conectividade aí na parte baixa, de sensor para cima, tá? Para vocês saberem que existe. Dentro da linha Z, por exemplo, a gente tem um conector que chama o Z-Roof, tá? Que é esse aqui, ó. E a grande vantagem dele é essa aqui, tá? Você tem 4 pontos de conexão com uma economia de 36% na parte horizontal aqui. Então, às vezes você precisa de um espaço no painel aqui para passar mais fios ou uma canaleta, alguma coisa a mais aqui. E aí você usa o Z-Roof, tá? Você tem disponível. É um conectorzinho bem legal para utilizar na sua solução de painel, tá? Fora o Z-Roof, a gente vai ter nossa linha Veículos também, tá? A linha Veículos ela vai para o mesmo caminho do que eu falei lá do conector plugável, tá? Então é um conector que está na parte, essa parte aqui da fêmea, que seria o macho, na verdade, né? Na régua, e a fêmea plugável que está aqui, ó, tá? Qual a grande vantagem disso? De novo, você monta o seu cabo antes, já vem com o seu cabo montado, e na hora de montar o seu painel, isso já está tudo pronto, é só plugar. E se você precisar fazer uma manutenção ou desligar alguma coisa, você só despluga rapidamente, não precisa tirar nenhum fio, tá? O Veículos ainda tem a vantagem de ter aqui pontos de jumper no plug também, tá? Que vocês estão vendo aqui, ó.
É bem interessante, tá? Ajuda bastante no projeto. E também travas de segurança, tá? Então a gente tem um cliente grande, por exemplo, a BB, que utiliza bastante esse conector porque ele necessita dessas travas de segurança aqui, para quando tem problemas de vibração e tudo mais, tá? Ajuda bastante. Aí lá em 2010, se eu não me engano, a gente lança uma das primeiras conexões push nossa para linha de telecomunicações, tá? Que é a linha PRV e PPV. O interessante aqui é que você tem 16 pontos de conexão em uma só fileira, que está aqui, ó, tá? Por exemplo, na Europa, onde se utiliza muito esse tipo de conector. Aqui no Brasil, quando se fala em telecomunicação, você vai no painel lá e a conectividade de telecomunicação é toda feita naquelas conexões antigas, bem ruinzinhas. É quando você passa na rua e vê aquele cara de telefone mexendo nos painéis de telefonia, e é aquela conexão com travinha ainda, que dá mau contato pra caramba, né? Na Europa, se utiliza esse tipo de conector, push-in. Então, assim, a evolução é bem grande, né? Então, como você tem bastante ponto de conexão, é interessante para esse tipo de aplicação, telecomunicação, muitos pontos de sinais, por exemplo, que você tem que fazer distribuição, você tem esse conector push-in aqui. É uma solução bem interessante que vai de 4 pontos, que está aqui, né, até 16 pontos. Tá? Bem legal também, economiza bastante espaço no painel, bem interessante. E aí a gente chega na nossa linha A, aí, que é a Coqueluche, né, o que a gente quer mais mostrar para vocês, né, e é onde também está a nossa solução de aplicação, que é a Crimpo Connect. Aqui a gente vai ter toda uma linha push-in nova, que a gente está acabando de lançar 35mm, até os fusíveis eletrônicos, né, que é o nosso MaxGuard aí, tá? Então aqui a gente mostra um pouquinho da nossa evolução, tá? Então a gente sai lá de 1948 para conexão parafuso. Em 2004 a gente lança a nossa primeira linha push-in, que é a linha P, que ainda está ativa, está começando a ser descontinuada. Em 2016 a gente começa com a nossa nova linha, que é a linha A, né? Que é a nossa linha push-in. Hoje já lançando alguns novos modelos aí na Feira de Hannover agora, no mês passado, o de 35mm, o plugável também. E isso vai longe, tá? Todo ano a gente vai estar desenvolvendo novos produtos para essa linha. Então é uma linha que vai ser bem completa. Daqui a pouco tempo vai ser a top do mercado aí, com certeza. Bom, dentro dessa linha push-in, qual que é a vantagem, né? A vantagem é o seguinte, quando você pega aqui, por exemplo, esse gráfico, você vê bem o tempo de instalação, né? A redução do tempo de instalação. Quando você usa push-in aqui, ó, você consegue reduzir imensamente o seu tempo de instalação, tá? Então, aquele cara que precisa montar um painel, um setup de máquina, é bem interessante utilizar push-in. Por quê? Porque você consegue reduzir seu tempo de instalação. Outra coisa, geralmente você consegue reduzir também o espaço que você tem no seu painel. Então, você consegue fazer a mesma solução, às vezes com um painel menor e dando economia ao seu projeto, tá? Então, é uma linha que vale bastante a pena. Bem legal. Aqui é bem legal passar um pouquinho do que vai ser a conexão push-in daqui a alguns anos, tá? Eu gosto de mostrar esse gráfico aqui porque ele é bem interessante, é um estudo que vem da Alemanha, tá? Um centro de estudos alemão lá de pesquisa e desenvolvimento, e que mostra que a conexão parafuso ela ainda vai continuar sendo a principal conexão do mercado, tá? Então aqui, ó, de 2015, que onde tinha 57%, para 2025 a gente vai estar ainda com a metade das conexões a parafuso aqui para todas as aplicações, tá? Mas a gente consegue ver que a linha mola já vai ser ultrapassada pela linha push-in, tá? Então é bem interessante porque a linha push-in é o futuro da conexão, isso fica bem claro. Linha parafuso para aplicações onde você demanda menos custos, né? E a linha push-in para onde você precisa de mais tecnologia, mais confiabilidade. Então é bem interessante. Bom, para mostrar um pouquinho da nossa solução push-in, eu queria já entrar no meu terceiro vídeo aí da apresentação. Vou pedir para a Ana colocar aí para a gente ver um pouquinho do que é esse tipo de conexão e onde estão as tecnologias.
Bom, pessoal, aqui acho que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então ali já mostra toda a capacidade de tecnologia que a gente tem em cima dessa linha, né? Então aqui, por exemplo, a gente vai ver, né? Identificação na parte de cima e na lateral do conector, tá? Então são 4 pontos de identificação possíveis aí. Depois a parte de ponte, tá? Você consegue retirar o que você não vai conectar e identificar aqui em cima onde está conectado, que aqui mostra bem, tal. Você tem com uma canetinha e faz a identificação de onde está a conexão. Então, olhando por cima da régua, você já vai conseguir ver o que está conectado e o que não está, tá? A parte de pushers também é uma parte que evoluiu bastante, tá? Com a ponta de uma caneta você consegue apertar o botãozinho e retirar o fio. Pontos de teste, tá? Em todos os conectores também, que é bem legal. E aqui a parte de conexão ao trilho ficou bem mais simples, tá? Você coloca e retira do trilho o conector bem mais facilmente. Ajudando também na parte de operação, a gente pensou bastante na parte de teste. Então a gente desenvolveu esse tipo de plug aqui, que ele pode ser de 3 polos, um polo só ou até 2 polos. E aí você tem em todos os conectores aqui, ó, pontos de teste onde você pode fazer a conexão desse plug e fazer a leitura do sinal que você precisa, tá? De potência, de sinal, assim por diante. Ajuda bastante na parte de testes, fazer um startup do painel, ou até de manutenção também. Tá? Então a gente pensou bastante nisso na hora de desenvolver esse conector. Seguindo essa linha Puxin, a gente agora na Feira de Hannover, um mês atrás, a gente vai ter a oportunidade de estar lá, a gente lançou alguns produtos novos, tá? Então a gente acabou de lançar a linha para 35mm Puxin também, tá? Que é essa que vocês estão vendo aqui. Você consegue abrir esse cara com uma ferramentazinha, coloca o cabo, tá? 35mm e faz o fechamento. Além disso, você tem aqui um plug adicional aqui para conexão adicional. Se você precisar fazer uma derivação do seu cabo do seu sinal de potência, aí você consegue usar esse borne adicional aqui. E também derivações do 35 para o 10 e para o 16. Então, com uma ponte simples, você faz essa derivação e consegue fazer a sua distribuição de tensão simples, tá? Sem maiores problemas. Bem interessante também. Outro lançamento que a gente lançou na Feira de Hannover foi o borne plugável para essa linha nova Puxin, tá? Então, a gente tem o APG-TB4, tá? E aí você começa também a ter possibilidades de fazer a montagem do seu cabo já com o conector plug de um lado, chegar no seu painel e fazer essa montagem final, tá? Que é bem interessante também. E aí aqui o que eu mais gosto de falar dessa linha, tá? Desculpa estar indo um pouquinho rápido aí, porque a gente tem bastante coisa para falar, e eu estou falando só de uma parte do nosso produto que é lá, do sensor até a parte de conectividade, não estou nem entrando em automação, para você ver como o portfólio é grande. Mas esse tipo de produto aqui, que são os bornes para aplicação, eu costumo falar que depois da roda foi a melhor invenção que a gente fez, tá? Por quê? Porque só a gente tem. E qual que é a grande vantagem? Se pensa na aplicação e se faz um borne para aquela aplicação, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter bornes para distribuição de tensão, tá? Tanto na vertical como na horizontal. Vocês vão ver que os pushers já são polarizados, vermelho e azul, que é bem interessante. A gente vai ter circuitos eletrônicos já com distribuição de tensão integrada. Então, isso aqui também é modular. Você vai colocando um lado do outro e faz a sua configuração conforme o que você precisa na sua proteção. E a gente vai ter também os distribuidores de tensão com porta fusível já, tá? Então, bem interessante. Aqui, por exemplo, esse ano, essa linha foi lançada no ano retrasado, a gente ganhou um prêmio de design para essa linha, tá? Na Alemanha. Esse ano aqui de 2019. Eu queria mostrar o quarto vídeo agora, que mostra um pouquinho de como essa linha funciona, tá? E quais são as vantagens dela.
Bom, o vídeo mostra bastante coisa, né? Mas qual a grande vantagem, né? Qual a grande inovação que a gente tem num bloco de distribuição de tensão, né? Aqui fica bem claro, tá, gente? Redução de espaço, facilidade na montagem, tá? Os pushers coloridos, já polarizados, vermelho e azul. Os jumpers, né? As pontes de jumpers também já polarizadas no vermelho e no azul. A facilidade de montagem que isso dá na distribuição de tensão e a facilidade de manutenção, de visualização, a economia de espaço e a economia de tempo na montagem, não precisa falar mais nada, tá? E você vai ver aqui que aqui você vai ter uma distribuição normal com 4 pontos por borne. E aqui não, você já tem o bloco de distribuição maior de 16 e para cada borne que está ligado junto com a distribuição, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá? Então, assim, para distribuição de tensão, é perfeito. Geralmente a gente leva isso em cliente, ele pega na mão esse bloquinho e ele quer ficar com ele já, tá? É bem legal. Fora a distribuição de tensão, a gente, seguindo nessa linha de aplicação, a gente criou um borne, um bloco, para ser usado nos sensores, tá? Então aqui é bem interessante também, porque você vai ter tanto para 3 pontos, como aqui embaixo, 2 pontos e alimentação, como você vai ter para 1 ponto aqui, alimentação e terra, tá? Com terra já aqui, como você vai ter para 2 pontos, alimentação e terra, como esse caso aqui, tá? Um exemplo, por exemplo, aqui também não precisa falar mais nada, né? O que você vai ter de economia, de montagem, de espaço e de erro de montagem, porque é tudo polarizado já na cor correta aqui, feito para isso, é fantástico. Aqui, por exemplo, um exemplo, né? Você vai ter uma remota aqui, recebendo o sinal do sensor, tá? Por esse bloco de alimentação de sensor. Opa, estava fechado o som aqui. Acho que agora voltou o som, desculpa. Bom, aqui a gente vai ter o exemplo do nosso bloco de sensor, tá? Então aqui é um exemplo. Você vai ter a remota recebendo o sinal do sensor, tá? Jogando para a remota, através do nosso bloco de alimentação de sensor. E aqui depois a remota mandando o sinal também aqui para o motor de passo, por exemplo, tá? Através desse mesmo bloco. Então, com um bloquinho de alimentação, que são esses aqui, você economiza espaço, você organiza a sua alimentação, essa sua distribuição de sinal, e você consegue uma produtividade enorme na sua montagem, tá? Então, é uma solução bem interessante também. Outra solução bem legal é o nosso MaxGuard, tá? O nosso fusível eletrônico. É um cara que ele é modular, tá? Então, você consegue, ao mesmo tempo que você faz a supervisão, né, e tem o seu fusível eletrônico, você já faz junto a sua distribuição de tensão, junto com esse cara. Então ele tem 2 funções, distribuir a tensão já com a proteção do fusível eletrônico, tá? Que é bem interessante também. Aqui, por exemplo, a gente vai ter que ele tem uma vantagem de redução de espaço, né, como as outras soluções push-in que a gente lançou na linha Clinton. Você vai ter menos tempo de cabeamento e menos tempo procurando falhas também. E é bem adequado para pré-montagem, tá? Aqui a gente vai para o 5º vídeo que mostra um pouquinho de como o MaxGuard funciona também, tá? Para vocês.
Pessoal, de novo, todas as vantagens que vocês viram na linha Climpo, na linha Puxin nova, a gente vai ter aqui também no nosso supervisor de carga MaxGuard, tá? Então, identificação bem clara na frente, na lateral, as pontes todas polarizadas, os pushers polarizados também, tá? Possibilidade aqui de você abrir o circuito com os conectores aqui, principais. O reset remoto e o reset no botão também, tá? E você faz a sua distribuição de tensão já com o seu protetor no meio do caminho aí, que é o fusível eletrônico, tá? Bem interessante também. Um produto de última geração aí com muita vantagem. Aqui a gente tem um pouquinho de informação, acho que até responde uma das perguntas ali já, né? Qual a limitação de corrente de tensão. Então, a gente tem tecnologia Puxin no nosso fusível eletrônico. A tensão de operação é 24 volts, tá? A corrente máxima que a gente consegue é de 40 amperes para o distribuidor, então distribuir máximo 40 amperes, apesar de terem os cartões com as correntes de proteção, que eu vou falar já já. Temperatura de operação até 55 graus, tá? Com rendimento 100%, depois começa a cair um pouquinho o rendimento, né? Mas dá para operar um pouquinho acima disso. Capacidade de conexão, o distribuidor é 16 milímetros quadrados, tá? Para os fusíveis 2,5, o andar superior 1,5 e o andar inferior 2,5, tá? E aqui a gente vai ter os cartões, tá? Então os módulos monitores, a gente vai ter módulos com valores fixos de 1 até 6 amperes, que tem uma espessura menor aí de 6,1 milímetros, e módulos com valores fixos de 8 e 10 amperes com uma espessura um pouco maior, tá? Depois os blocos de 4 canais, então são módulos com 4 canais de corrente de 2, 4, 6, 2 e 4 ou 2 e 6, um pouquinho mais largo, tá? Valores fixos de 1, 2 e 4, esse aqui já classe 2 da UL, tá? Certificado para UL classe 2. E os ajustáveis, tá? Esses aqui você vai ter um botãozinho aqui na frente que você ajusta de 1 a 6 amperes ou de 4 a 12 amperes, tá? Então todos esses funcionam com fusíveis eletrônicos junto com a sua distribuição de tensão, tá? Ali naquele módulo completo. Bem interessante. Aqui uma aplicação, fica bem claro, hoje a gente tem muitos no mercado que não são modulares, como o nosso, tá? E quando você fala de modular, você coloca o que você precisa, você não precisa colocar um produto com fusíveis sobrando, por exemplo. E aí você vai ter uma redução no espaço do painel também, tá? Além de ter toda a tecnologia Puxin, identificação, e tudo que vem junto com ele, como reset remoto e outras vantagens também, tá? Um produto bem legal para o painel aí, para proteção e para ajudar no seu projeto e dar tecnologia para ele, tá? Pessoal, de tudo que eu falei até agora, todos os conectores, tudo que tem de conectividade do sensor ali até o começo da automação no seu painel, a gente vai ter um software que é o Weidmeier Configurator, tá? Que, assim, não é porque eu sou da Weidmeier, mas ele é fantástico, demais. Tanto para montar réguas, como para montar uma caixa, que a gente tem algumas caixas nossas, com alguns modelos de conectores. Hoje, por exemplo, na Alemanha, o pessoal usa esse software e já manda uma ordem desse software para um robô que faz a régua para eles, tá? Bem interessante também. E aí ele é bem intuitivo, você consegue baixar ele de graça no nosso site, tá? E já sai usando já, porque é simples de mexer. Aqui, por exemplo, eu vou ter um sexto vídeo aí que vai mostrar um pouquinho desse software para vocês, tá? Que você pode usar
tanto para fazer réguas, como para fazer caixas, para fazer o seu projeto e para ajudar no seu planejamento do seu painel, tá? Vamos lá ver o 6º vídeo. Ele já checa, já se tem alguma coisa errada, já corrige já. Aí, por exemplo, ele tá vendo se tem alguma coisa errada, ele já faz a checagem e já corrige já. Aí ele está fazendo a identificação já do Born, e aí isso conversa com o nosso outro software de comunicação, de identificação também, e conversa com o ePlan, tá? Já gera um step para você, se você precisar levar para uma ferramenta CAD para fazer o desenho também, integrar com o seu painel, por exemplo. Toda a documentação aí já é em padrão IEC, já um padrão de mercado de documentação para desenho industrial.
sai tudo pronto já, com listas de material, inclusive. Gente, se você tem uma ferramenta hoje aí que conversa com o ePlan, tá? Então, tudo que vocês viram naquele vídeo ali conversa com o ePlan, tanto de um lado como do outro. Ela trabalha junto com a nossa outra ferramenta de software, que é o MPrint Pro, para identificação, que também está disponível de graça no nosso site. Então, são todas ferramentas para vocês utilizarem aí, sem custo nenhum, tá? Que ajuda muito no projeto do painel de vocês, no planejamento, e conversa com o ePlan. Hoje a gente tem, no portal do ePlan, mais de 12 mil produtos já lá no Data Portal. Isso está bem mais que 12 mil, acho que deve estar quase 20 mil já. Cresceu bastante, isso aqui está desatualizado. Então, assim, para quem trabalha com o ePlan é muito bom também, porque a gente tem uma parceria forte com o ePlan no mundo todo, tá? Então, é isso. É uma ferramenta que está disponível para vocês aí utilizarem, tá? E para finalizar, eu queria mostrar um lançamento nosso que é uma fonte. Desculpa estar sendo um pouco comercial aí, né? Nossos produtos são soluções para o mercado já, né? Então isso já mostra, já vem junto à conectividade industrial. Mas é que eu queria mostrar o seguinte, essa fonte aqui é a Protop, tá? Ela já vem com uma coisa bem interessante, que ela tem um módulo que você conecta em cima dela aqui, tá? E aí ela vira um produto com comunicação 4.0 já. Então ela tem uma tecnologia DCL que vocês vão ver no vídeo de finalização aí. Mas o bem legal é que ela comunica alguns parâmetros de corrente, de tensão, temperatura, e já é um produto 4.0. Então, para finalizar aqui, eu falei bastante de conectividade industrial no nível de sensor ainda, né? É uma conectividade simples. A gente vai ter conectividade até um nível de nuvem. Por exemplo, daqui um mês ou 2 meses, o De Paula vai dar uma de remota para vocês em 3 módulos. Ele vai falar bastante de automação, por exemplo, e aí vocês vão ver essa conectividade industrial já no nível de eletrônica, automação. Por exemplo, essa fonte, quando se fala de automação, ela tem a comunicação, que é o que a gente vai ver aqui, tá? Então, é o último vídeo aí. Acho que aqui eu não coloquei. Ah, tá aí. Vamos ver. Esse vídeo ele não tem som, tá? Mas mostra algumas características dessa fonte, que é a Protop, é uma fonte high performance aí para todo tipo de mercado, tá? Mercado de automotivo, mercado de processo, onde tem vibração, porque ela já vem com conexão Xim, tá? E é uma fonte com eficiência também. Aqui você vê a tecnologia dela, né? Ela é uma fonte com ressonante aí, então você faz a mesma fonte chaveada no espaço muito menor, né? Economia de espaço no painel também. Essa é uma tecnologia bem interessante, que é a DCL. Então, ela é como se fosse um Power Boost, mas um Power Boost melhorado. Hein? Então, ela aguenta até 20 milissegundos aí de um curto-circuito e sem derrubar o resto das outras fontes, tá? Isso é bem legal também. É uma limitação de corrente dinâmica aí. Então, você tem toda essa área aí para aguentar de corrente quando você tem um curto, algum problema. E aqui vem meio que eu queria mostrar para vocês, tá? Cada vez mais os produtos eletrônicos de conectividade, eles vão estar conectados à rede, tá? Esse é um caso aqui. A gente tem aqui uma comunicação CAN, tá?
E aí ela comunica vários parâmetros dela para fora, então temperatura, corrente, tensão, se está tendo algum problema, e isso vai para uma nuvem, tá? Cada vez mais você vai ter fontes, acopladores a relé, tudo que é componente dentro do painel se comunicando. E aí está a indústria 4.0, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui só para falar finalizar a Protop, a gente vai ter esse módulo hoje já em Kenopen e IO Link aqui, tá? Ó. Bom, pessoal, basicamente o que eu tinha para falar era isso, tá? Agradeço a todos os que ficaram aí até o final. Peço desculpas aí até se for um pouco mais comercial. Falamos de conectividade perto do sensor e nos próximos meses a gente vai ter outras pessoas da empresa falando da conectividade até a nuvem. Então, a gente tem softwares hoje como o WMC e o MPint Pro. A gente vai ter softwares para eficiência energética que trabalham com os nossos monitores de energia, também de graça na internet. Então, a gente consegue ter muitos softwares de graça de apoio para vocês na montagem do painel, tá? Obrigado aí e estou à disposição para o que vocês quiserem aí, perguntas também. Valeu. Ah, gente, eu vou pedir que vocês. Olha, o e-mail do Flávio tá aí, tá? E Flávio.herrera. isso, aqui a gente tem meu e-mail e tem o e-mail do suporte técnico também, tá? Mas quem tiver dúvidas pode mandar e-mail para mim, tá? Pode mandar que eu respondo para vocês, tá? Sem problema nenhum. Também, tá? Eu vou colocar a pesquisa porque vocês vão ter esse contato na apresentação que vocês estão baixando. Então, gente, eu queria só perguntar duas coisas. Uma é se todo mundo consegue ver os botões azuis para poder baixar a apresentação do Flávio, tá? Porque dependendo da dimensão do vosso monitor, vocês podem ter alguma dificuldade para verificar isso. Então, se houver alguém que tenha dificuldade, por favor, me falem que eu alargo aqui um pouquinho essa janela, tá bom? Depois, nós estamos naquela fase das perguntas e respostas. O Flávio já respondeu a uma questão que tinha sido colocada pelo Cristian aí atrás, da limitação da corrente e tensão. Mas eu gostaria de perguntar para vocês se não existem outras questões que vocês eventualmente queiram colocar para o Flávio e que, obviamente, ele possa responder agora, hoje, para vocês. Se houver, falem aí no chat para a gente e, obviamente, o Flávio está à vossa disposição para responder. Estou à disposição aqui. Luiz, o botão azul é um botão que fica aí bem do lado esquerdo. Não sei se você. Eu estou mexendo, tá? Será que você consegue ver que tem um botão azul? São dois arquivos, sim, Alessandre. Um é a apresentação do Fernando e o outro é o certificado de participação, mas sem o nome, tá bom? Se você quiser o nome, tem de me enviar um e-mail. Eu já coloquei aqui no início, mas volto a colocar para pedir o certificado. O e-mail é esse daí, tá bom? Ok, ótimo. Nenhuma pergunta, pessoal. Você foi tão esclarecedor que não há perguntas para você Se hoje, lembrar de alguma Flávio. coisa também, é só mandar no meu e-mail, tá? Então fiquem à vontade aí. Depois, se quiser repassar a apresentação, tiver alguma dúvida, é só mandar no meu e-mail, no suporte, a gente responde para vocês. Para quem não conseguir baixar a apresentação ou qualquer um desses documentos, não se preocupem, tá bom? Eu depois vou passar, quando carregar tudo no nosso portal, na área de arquivo de webinars, eu faço um e-mail para todo mundo que participou, eu vou enviar o link para vocês verem novamente a gravação, se assim entenderem, e também para poderem baixar, tá bom? Fernando, você tem aí uma questão do Stanislau, alguma fonte para a área classificada? Sim, temos alguns modelos para área classificada, sim, tá? Depois Ô, Stanislau, passa para mim um e-mail que eu passo para você quais são os que a gente tem disponível, tá bom?
Ok. Flávio, eu acho que não há mais questões, então, olha, eu te agradeço muito, a preparação da apresentação que você fez para a gente, tá bom? E espero que você possa fazer ainda mais algum webinar com a gente esse ano. A gente vai aguardar os próximos da Weidmuller, estamos planificando tudo isso. Então, gente, desde já vocês estão convidados para participar nos próximos, tá? Eu ainda esse mês vamos ter mais dois, não com a Weidmuller, mas com outra marca, com a LED Vance, sobre tendências da iluminação. Não sei se o pessoal que está aqui, a gente se interessa por essa área também, mas fica o convite, tá bom? Eu vou fazer a comunicação breve. E para os da Weidmuller, obviamente, que estão desde já convidados. Obrigada pela vossa participação, obrigada a você, Flávio, tá bom? E Obrigado. até uma próxima, tá bom? É, tchau, tchau.